Aqui a pergunta para você é a seguinte: será que você já considerou alguma vez na vida a possibilidade de não carregar mais sofrimento? Eu me refiro a essa condição psicológica tão comum em todos nós. Reparem, estamos diante de algo tão comum que assumimos como sendo já um estado natural presente. Então, dificilmente essa possibilidade interna aí já surgiu, de ver a possibilidade de ter a mente livre para nunca mais se envolver, eu digo isso mesmo, nunca mais se envolver. Foi isso que eu quis colocar aqui. Nunca mais se envolver com preocupações. É tão comum esse estado de preocupação. Observe, nós temos preocupações. Desde criança, sempre nos preocupamos com alguma coisa. O que é preocupação? Não é a antecipação de um futuro ruim para mim? De um desafio, de uma situação, de algo que eu terei que resolver? E vejo todo esse peso agora aqui, nesse instante. Estou vendo o peso do futuro. A ansiedade não é parte disso? Essa antecipação com pensamentos negativos, de possibilidade de perder, de não obter, de algo que foi ruim ontem e eu não quero que se repita amanhã. Reparem, a nossa condição psicológica é a condição onde estamos sempre envolvidos com o movimento do pensamento. Não sabemos lidar com isso. Então nós sofremos. São diversas as formas de sofrimento presente aqui, em cada um de nós. Então nós estamos sempre envolvidos com esse movimento, que é o movimento do pensamento. Sofremos pelo passado, do qual nos arrependemos, sentimos culpa, remorsos. Sofremos pelo futuro, pelo que ainda não aconteceu, que pode acontecer, que sinto que vai acontecer, que o pensamento diz que vai acontecer. Então, há em nós todo um movimento psicológico de ser alguém aqui, que está sempre ou no passado ou no futuro. Isso é algo que se tornou tão comum para todos nós que dificilmente passou por sua cabeça a possibilidade de um dia não mais sofrer, não mais vivenciar isso. Isso é muito, muito delicado. O medo está envolvido nisso. O desejo está envolvido nisso. O passado da pessoa é algo que está envolvido nisso. O futuro da pessoa é algo que está envolvido nisso. Então, esse sentido de pessoa está sempre se envolvendo dentro dessa psicológica condição, onde ele é alguém.
no tempo? Aqui estamos com você investigando a possibilidade do fim desta condição psicológica de ser alguém. A orientação de vida desse alguém é a orientação de vida no tempo. Percebam a importância de uma investigação clara sobre tudo isso. O sentido de alguém é o sentido de ser e estar no tempo. Ou estamos no passado, ou estamos no futuro. E o presente é apenas para lidarmos com esse passado criado pelo pensamento, imaginado pelo pensamento, produzido pelo pensamento. Ou esse futuro, também sonhado pelo pensamento, que carrega o susto, o medo do pensamento. Aqui o nosso encontro é para descobrirmos nesta vida, e esse é o propósito aqui nesse canal e também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Você tem um link aqui na descrição do vídeo, para se aproximar também do outro canal. O nosso propósito aqui é descobrirmos uma qualidade de vida onde temos presentes a verdade da felicidade. A verdade de uma vida completamente livre do sofrimento. Assim, esse sofrimento que o eu conhece, ele se assenta no pensamento. Esse pensamento tem dado formação a esse modelo de ser alguém na vida. Notem, essa vida é a vida no qual o eu está enquadrado. O eu está circunscrito a essa vida. Assim, estamos falando de uma vida linkada a esse eu. Não estamos falando da realidade da vida, estamos falando da ilusória identidade que é esse eu, nesta ilusória vida que ele conhece. Veja o que acabamos de colocar. A pessoa que você acredita ser é uma crença que se sustenta no pensamento. Uma crença não investigada, não observada, não compreendida. Uma vez que você compreenda a verdade sobre você, você tem o fim dessa ilusão de ser. Nesse modelo de vida que você acredita ter. A pergunta aqui é como podemos nos aproximar disso? Pela meditação? A meditação é esse contato com a realidade, onde o eu não está, onde esse sentido de pessoa não está mais presente, com essa qualidade de vida que ela conhece. Aqui eu me refiro a esta meditação em atenção plena. É necessário trazer para esse momento uma ciência de realidade. Esta ciência de realidade está ausente em razão desse modelo de pensamento que está presente, lhe orientando para fora da realidade, lhe colocando numa flutuação de mundo psicológico,
onde existe esse tempo que o pensamento está produzindo, passado, presente e futuro. Esse passado, presente e futuro é uma criação do pensamento. Vejam como é simples isso. Você não está lidando com outra coisa agora aqui, a não ser a vida como ela é. E, no entanto, o pensamento está presente. E se ele está presente, não há nenhum pensamento aqui e agora, retratando a vida como ela acontece. O pensamento aqui e agora está fazendo uma leitura da vida como ela aqui acontece. Mas esse pensamento vem do passado. Então, reparem a condição psicológica de ser alguém. Essa é a condição do eu, do ego, desse mim. É a condição de estar envolvido nesse modelo de tempo psicológico, que é o tempo que o pensamento está produzindo. O seu senso de realidade, agora aqui, com base no pensamento, é uma ilusão, produzindo sofrimento, produzindo contradição, produzindo angústia, medo, confusão. Os sábios chamam isso de avidya. A palavra avidya é ignorância. A condição psicológica de ser alguém no mundo, na vida, se posicionando naturalmente pelo pensamento é avidya. Porque não há alguém. Temos a vida acontecendo. Esse alguém vem desse conjunto de histórias, de lembranças, de memórias que o pensamento está construindo. Assim, esse sentido de ser alguém presente na vida é ignorância, é avidya. Esse alguém está vivendo uma vida orientada pelo pensamento e, portanto, no passado. É o passado aqui se projetando no futuro. É o passado aqui falando do presente. É o passado aqui lembrando o que foi. Então, o movimento psicológico deste eu é o movimento no tempo. Uma vida livre desse movimento no tempo. Nesse tempo do pensamento. É a vida sem esse centro. É a vida sem esse eu. Esse eu é uma ilusão. Se posicionando a partir do pensamento dentro de ações, comportamentos, sentimentos, emoções, percepções daquilo que aqui está, sempre nessa atuação, mas dentro desse padrão de sofrimento, de desordem, de avidya. Aqui estamos trabalhando com você o fim desse tempo psicológico e, portanto, o fim da ignorância, o fim da ilusão, o fim do eu. Nós precisamos ter um contato com esse instante, sem esse centro, sem esse eu. Esse contato ocorre quando há esta atenção para esse momento. Uma atenção que elimina o modelo do pensamento. Então é possível tomar ciência de tudo que está aqui. Veja, sem o passado.
Isso é a presença da atenção. Sem o passado, você não tem o futuro. Acabamos de ver isso. É o pensamento que vem do passado que se projeta no futuro. Você não tem nenhum pensamento sobre o futuro que não venha do passado. Eliminando o pensamento, temos a eliminação do tempo, temos a eliminação do passado, a eliminação da ideia do presente, a eliminação do futuro. Então, colocar nesse momento uma atenção sobre todo e qualquer movimento do pensamento, do sentimento, da sensação, da percepção, sem colocar esse elemento que aceita, rejeita, julga, compara, gosta, não gosta do que está aqui presente. É assim que nós eliminamos a pessoa, o sentido do eu, o sentido do ego. Assim nós temos esta atenção, uma atenção sobre esse momento sem a ciência de um experimentador, de um pensador, de um observador. Então há uma presença que não faz parte desse modelo do tempo psicológico. Então temos a verdade da meditação, temos a real meditação. Então essa é a meditação do autoconhecimento, como também temos chamada. A meditação do autoconhecimento é aquela que revela a verdade daquilo que está aqui. E aquilo que está aqui e agora, nesse instante, é a ausência do ego, é a ausência do eu. Acompanham isso? Essa noção de alguém presente é a noção que o pensamento traz. Repare que quando você está diante de uma cena, apenas olhando, sem qualquer ideia sobre essa cena, seja ela qual for, ela é um experimentar sem alguém. Esse alguém surge quando uma ideia sobre a cena aparece. Quando você olha para uma árvore, por exemplo, ou para uma flor, é só um olhar. Quando surge um pensamento sobre aquela flor ou sobre aquela árvore, nesse momento nós temos uma cortina entre esse olhar e a árvore. Essa é a cortina da ideia, é a cortina do pensamento. Reparem a beleza, a importância, como é simples e de tremenda significância a compreensão disso. Esse instante, esse momento, o real significado dele, a real significância dele, está presente como ele é. É a vida como ela é. É o momento como ele é. O significado real, a significação real disso é que isso está presente. Isso é a vida. Não existe esse mim, não existe esse eu, não existe esse ego. Assim, o contato com a ciência de ser, de sua natureza real, que é verdadeira consciência, e que é, por natureza, felicidade, está presente
quando a meditação está presente. Essa meditação presente é Advaita. Reparem, quando tocamos na importância da meditação, estamos falando que meditação é Advaita, é a não separação, é a não dualidade, como acabamos de colocar. Essa meditação é esta atenção plena. E essa meditação é autoconhecimento. Aqui nos deparamos com o despertar da consciência. Aqui nos deparamos com aquilo que alguns chamam de iluminação espiritual. A ciência do seu ser real, livre desse sentido do eu, que o pensamento está construindo e está sustentando. Então, esse é o nosso assunto aqui com você. Nós temos vídeos aqui nesse canal e também em nosso outro canal. Você tem aqui na descrição do vídeo o link. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo. Estamos juntos, através de perguntas e respostas, aprofundando esses assuntos aqui com você. Através de um contato também com a meditação, com esta ciência de ser. Então, aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui esse convite. Aproveita, já deixa aqui o comentário. Sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A atenção plena é o seu natural estado de percepção da realidade agora aqui. Esta percepção da realidade elimina a ilusão do eu